E hoje eu vim falar com vocês sobre o cortisol. Por quê? Porque muita gente tem medo do cortisol, né? O cortisol ele foi banalizado como hormônio do estresse, como se o cortisol fosse ruim, né? A gente ficou com isso na cabeça. O cortisol é o hormônio do estresse, então o cortisol é ruim. E isso é um mito, tá, gente? É um verdadeiro mito. O cortisol é um hormônio fundamental para a nossa cascata, né, hormonal, nossa cascata endócrina. Ele é um hormônio base, ele é o maestro da nossa orquestra hormonal, ele é o rei do nosso reinado. Pensem comigo, né? Antigamente existiam reis, rainhas, né? E uma população inteira para dar conta. Então, o rei é o cortisol, a rainha é a tireoide. Tá? Então eles andam juntos, unidos para formar uma cascata endócrina para poder fazer todo o regimento e o gerenciamento dos nossos hormônios. E por que ele é o hormônio do estresse? Porque na verdade ele é o hormônio de luta ou fuga. Na época das cavernas, os homens precisavam do cortisol para lutar, né, e conseguir caçar aquele animal para comer ou para fugir daquele animal. Então ele realmente ficou conhecido como hormônio de luta e fuga porque ele é importante para isso, né? O cortisol ele ativa vias adrenérgicas no nosso corpo que nos preparam para o ataque, tá? Então ele dilata a pupila, ele causa ereção nos pelos, ele causa taquicardia, ele joga açúcar no sangue como uma forma de energia, tá? Ele para o nosso estômago porque diminui enzimas digestivas a nível estomacal, porque eu não quero gastar energia com mais nada a não ser atacando ou fugindo, né? Só que qual que é a diferença do cortisol daquela época para o cortisol de hoje? Por que hoje a gente precisa ter mais atenção? Porque naquela época, o homem da caverna, ele ativava o cortisol para lutar ou fugir, mas ele tinha um longo período de descanso para recuperar a glândula adrenal, para que ela produzisse níveis basais, otimizados e adequados de cortisol. Então, isso é o correto. Depois de um pico de estresse, a gente precisa de um pico de calmaria, de um tempo de tranquilidade para recuperar a nossa glândula adrenal. O grande problema é o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário, gente. E a gente tá gerando picos de cortisol várias vezes ao dia. Porque brigou com o marido, porque discutiu com o filho, porque pegou trânsito, porque tem conta para pagar. Enfim, inúmeros gatilhos durante o dia acionam esse nosso pico de cortisol. E esses gatilhos, né, várias vezes acionados ao longo do dia, sem o período de descanso apropriado para a glândula, faz com que a gente entre em falência, em desgaste. A glândula ela não consegue voltar a produzir níveis basais otimizados de cortisol. E aí os seus níveis basais, que são os níveis quando você está tranquilo, sem picos de estresse, eles estão abaixo dos níveis otimizados. E esse nível basal do cortisol abaixo, o que ele gera em você? Ele gera cansaço, fadiga, desânimo, baixo nível de energia, oscilações de humor, compulsões alimentares. Ele atrapalha a sua perca de peso e o seu ganho de massa muscular, porque o cortisol alto demais ou baixo demais, ele funciona como um hormônio catabólico. Lembra que tudo que a gente fala aqui é questão de equilíbrio, né? Então, qualquer hormônio ele tem que ficar ali equilibrado. Sem contar, gente, que o pico de cortisol faz cair cabelo. Por isso que muitas mulheres têm queda de cabelo depois de estresse, tá? Porque esquenta a cabeça, né? Esquenta o juízo e o cabelo cai por esses picos ou vales de cortisol. Tudo na nossa vida é equilíbrio, tá? A gente nem pode ter de mais, nem pode ter de menos. Então, lembra que eu falei pra vocês que ele é um hormônio adrenérgico? É exatamente isso, né? Ele vai melhorar, aumentar a sua adrenalina para você estar pronto para lutar ou fugir. Mas, volto a dizer, a gente precisa sempre ter um equilíbrio, tá, gente? O cortisol é necessário, o estresse faz parte da nossa vida. O que a gente não pode é estressar várias vezes sem ter o descanso merecido para a nossa glândula recuperar do pico hormonal que ela liberou e voltar a produzir níveis basais otimizados do hormônio. E aí é onde está o grande questionamento que eu venho trazer para vocês, tá? O pico de cortisol, né, aquele pico várias vezes do cortisol, a gente tem uma síndrome que caracteriza a síndrome de burnout.
muito comum depois da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram trabalhando muito em casa, aumentaram muito as demandas, enfim, profissionais, pessoais. Então, o burnout é uma síndrome cada vez mais frequente de exaustão, de estresse, com esses picos absurdos de cortisol. A pessoa entra em colapso mental mesmo, tá? E é sério, precisa parar tudo o que está fazendo para tratar, porque senão, gente, realmente o nosso corpo não dá conta. E a gente tem a falta do cortisol, a deficiência do cortisol. Quando eu falo deficiência de cortisol, é deficiência de níveis otimizados. Qual que é o nível otimizado do cortisol no sangue? O cortisol matinal, aquele das 8 horas da manhã, é entre 16 e 22, nem mais e nem menos. Tá? Mas vai dar esse sintoma aí de muito estresse, né? De muita, enfim, muito estressado, aquela pessoa pavio curto, irritado, que é difícil até conviver. E o cortisol abaixo disso, ele geralmente traz o quê? Ele traz sintomas depressores, porque a pessoa fica fadigada, desanimada, cansada, sem energia para nada, sem vontade de sair de casa, sem querer se arrumar, com queda de cabelo. Isso muitas vezes é confundido com depressão, tá? Eu não tô aqui para dizer para vocês que a depressão não existe. Eu tô aqui para dizer para vocês que os sintomas depressores, eles podem existir sem que haja depressão. E antes da gente tratar, a gente precisa ver como que estão esses hormônios, porque o cortisol é fundamental, está em níveis otimizados. Além disso, pessoal, a fibromialgia, né? A síndrome da fadiga crônica também está muito relacionada com esses níveis de cortisol. Geralmente quem tem fibromialgia são pessoas que têm um nível de estresse muito exacerbado, né? Seja físico, seja emocional, e a longo prazo isso vai desencadeando a queda do cortisol, né? Com o aumento das dores musculares. Por quê? A queda do cortisol também gera dificuldade de ação de um dos hormônios mais importantes para a sobrevivência humana, que é a testosterona, tá? Então, a falta do cortisol é como se ele desligasse o receptor, todos os receptores hormonais, mas ele vai lá na tireoide, né, que é a nossa glândula rainha, diminuindo o metabolismo, te deixando mais cansada e mais fadigada, mas ele também vai nos receptores hormonais gerais, principalmente testosterona, e também, desliga a chavinha. Então, às vezes você tem níveis otimizados, normais de testosterona, mas você tá com libido baixa, você tá cansada, você tá com autoestima baixa, você tá fadigada, você tá sem aquele amor próprio, aquela vontade de viver. Por quê? Porque o seu rei, que é o cortisol, está também estimulando a sua rainha, que é a sua tireoide, a trabalhar em menor quantidade possível e está desligando os seus receptores hormonais, diminuindo a sua testosterona, por exemplo, para vocês entenderem como está tudo interligado. E é um hormônio importantíssimo. Isso tudo que eu estou falando é porque antes de você precisar repor o seu cortisol, ou antes mesmo de você precisar equilibrar ou diminuir os seus níveis, você tem que entender o que acontece com o seu corpo, tá? Entendendo o que acontece com o seu corpo, é mais fácil você entender do que você vai precisar. E você entender também o quanto o estresse é prejudicial para a nossa saúde. Por isso que a gente fala muito, o maior inimigo oculto da saúde humana e do que mais estimula o envelhecimento precoce é a falta do gerenciamento do estresse. Porque a falta do gerenciamento do estresse vai gerando picos agudos de cortisol, não vai dando o descanso adequado à nossa glândula adrenal e a gente vai cada vez mais consumindo esse cortisol e deixando níveis basais cada vez menores, né? Isso é péssimo, tá? Um outro ponto que eu até vou falar, a gente fez um videozinho super legal para vocês sobre isso, é da utilização do café. Porque geralmente as pessoas que têm cortisol baixo, matinal, né, quando acorda, são pessoas que são movidas à cafeína, que precisam do café várias vezes ao dia. E essas pessoas são as que menos deveriam ingerir café. Por quê? Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que o cortisol é um hormônio adrenérgico? Pois é, a cafeína ela também é adrenérgica. Então, se você tá com cortisol baixo, gente, e você toma alguma coisa que estimule a adrenalina, como a cafeína, o seu corpo, ao invés de liberar esse pouquinho de cortisol aqui, ele vai guardar, porque ele vai entender que, como ele já está cansado, a glândula cansada, não está trabalhando direito, então ele vai guardar, ele vai se proteger, já que eu estou dando picos de adrenalina com a cafeína.
Daqui a pouco você toma de manhã, você toma em jejum, aí vai pra academia, aí volta da academia, toma de novo no café da manhã. Aí no meio da manhã você toma mais uma xícarazinha, aí depois do almoço você toma de novo, aí de tarde você toma de novo. Tá lá só estocando o seu cortisol. Só que o que acontece? Quando dá 3, 4 horas da tarde, você faz o quê? Você que já não dorme bem, que já é também uma consequência da falta do cortisol, desculpa, você começa você para de tomar o café, porque você já não dorme bem. E se você tomar cafeína depois das 4, aí é que você não dorme mesmo. Não é bem assim? Só que você parando de tomar cafeína às 4 da tarde, o que seu corpo vai fazer? Se você é uma pessoa que toma muito café ao longo do dia, seu corpo vai dizer, opa, parei de receber minha fonte de adrenalina. Agora eu vou pegar a minha fonte interna, que é o cortisol. E aí, quando dá esse período, você joga um monte de cortisol na circulação sanguínea, que vai atrapalhar o seu sono da noite. Por quê? Porque atrapalhou todo o ciclo circadiano fisiológico do cortisol. Deu para entender? Então isso é um alerta. Se você é movido a cafeína, se você precisa de muito café para ficar acordado e esperto e ter memória, foco e concentração ao longo do dia, pesquise o valor do seu cortisol, porque ele muito provavelmente está abaixo do nível ótimo que a gente considera para energia e disposição. Se você tem sintomas depressores, como os que eu falei aqui, procure uma ajuda para equilibrar e ver como que estão os seus hormônios. Não se medique antes de organizar isso. Você pode estar com depressão, tá, gente? Mas você tem que organizar os seus hormônios antes. Porque senão, se você colocar um antidepressivo aí, você vai estar só tapando o sol com a peneira. E não é isso que a gente quer. Isso acontece muito nas pessoas que não conseguem desmamar, não conseguem sair do antidepressivo, né? Porque o antidepressivo, ele não trata a depressão. O antidepressivo, ele só mascara o sintoma. Então, para tratar uma depressão, é multifatorial, é gestão do estresse, são os equilíbrios hormonais, é tratar o intestino, é procurar fazer detox do sono, é treinar, exercício físico é remédio, e é se alimentar bem, e é fazer terapia, e é tratar, né, todas as alterações, os traumas emocionais que a gente tem, que a gente sabe que desencadeiam sintomas depressores e a própria depressão, tá? Então, esse conjunto aí é fundamental para o nosso bem-estar. E aí, se você me perguntar assim, Marina, tem algo natural que eu possa fazer para melhorar os meus níveis de cortisol? Tem. Se você é uma pessoa estressada, tem picos de cortisol, naturalmente, a melhor coisa que você faz para equilibrar esses níveis de cortisol no seu sangue é yoga, meditação, grounding, que é o contato com a natureza, tá? São medidas naturais para diminuir seus níveis de cortisol. A terapia do riso também é importante. Então, ao invés de você ficar na televisão assistindo séries de violência ou séries de drama, coloca uma série divertida, né? Uma série de comédia. Isso ajuda muito. Você aí tá falando, isso é besteira. Não é besteira, tá, gente? Isso é sério. Terapia do riso, meditação, yoga e grounding ajudam a normalizar os seus picos de cortisol. Agora, se você está já na segunda fase, né, que é a fadiga crônica, que é aquela que o cortisol está bem baixinho, aí outras coisas você vai precisar fazer, como o detox do sono, procurar acordar cedo, dormir com tudo no escuro sim, mas de manhã, né, a gente tem que deixar o blackout aberto. De noite a gente tem que deixar o blackout aberto, porque a luz do sol, ela precisa entrar no seu quarto, tocar o seu corpo, porque o seu cortisol só vai ser ativado com a luz solar. Procurar trabalhar em ambientes em que entre a luz do dia também é fundamental para o seu ciclo circadiano e seus níveis picos fisiológicos de cortisol. Então, trabalhar naquele local completamente fechado, sem iluminação natural, gente, isso é terrível para os seus níveis de cortisol. Então, acorda de manhã com a luz do sol tocando o seu corpo. Se você conseguir fazer a primeira refeição exposto à luz solar, consegue ir para a varanda da sua casa, enfim, melhor ainda, tá? Esse sol da manhã, ele não vai melhorar a sua vitamina D, se não for a partir das 10 horas, mas esse sol cedinho, ele vai melhorar os seus níveis de cortisol. Procurar trabalhar em ambiente
com luz, que entre luz solar, procurar treinar pela manhã, né? Ou no máximo até 4 ou 5 horas da tarde, evitar treinar depois desse período, para a gente não também bagunçar esses picos de cortisol e de melatonina, né? São coisas básicas que a gente precisa fazer. E a gente tem alguns fitoterápicos, que eles são adaptogênicos. O que é isso? Ele vai adaptar e vai conseguir entender o que a glândula adrenal está precisando. Se está precisando soltar mais cortisol ou segurar mais cortisol. Um exemplo é a ashwagandha, é a rhodiola rósea, né? Que são ativos que a gente consegue, na parte da fitoterapia, melhorar um pouco esses picos ou esses vales de cortisol, tá? Então, eu vim aqui falar para vocês, foi uma live novamente rapidinha, 20 minutos, já tá chegando ao final, mas eu quero que vocês entendam essa fisiologia, para vocês entenderem o que tá acontecendo no corpo de vocês, tá? Próxima segunda, eu vou falar sobre fogachos e cortisol. Então, mulheres que estão no climatério e na menopausa, a gente vai entender a relação cortisol e fogachos e os calorões da menopausa, tá bom? Beijo, gente, até segunda que vem. Tchau, tchau. Vai ficar gravada a live, tá?